Olá, turma, boa tarde, mais um dia de aula. Vamos lá pegar a nossa apostila e vamos começar de onde paramos, né? E vamos começar hoje com a psicologia da educação. Nossas considerações a respeito do assunto serão breves, até porque a gente vai continuar esse assunto em Psicologia 2, ok? Então vamos lá, evolução histórica, breves considerações. A história da psicologia da educação, no que diz respeito à sua origem, confunde-se com a história da psicologia científica e com a evolução do pensamento educativo. Até o final do século XIX, era a filosofia que mediava relações entre a psicologia e a educação. As relações entre a psicologia e a educação, é isso. Até aproximadamente 1890, a teoria educativa hegemônica era as das funções cognitivas dos alunos, ou seja, dentre os quais a inteligência, a memória, o raciocínio, a atenção, concentração e imaginação. Eram essas partes que seriam observadas e analisadas. Assim como ocorreu com a psicologia no século XIX, as teorias educativas passaram a se distanciar da filosofia, ganhando com isso mais autonomia. Então ela deixava de ter o porquê, o que, será, para ter mais firmeza na coisa, aquilo que ela pensava e qual o ponto de partida para estar investigando o que vinha a ser abordado, né, diante da psicologia. A psicologia da educação surge no século XX, sendo caracterizada como uma área de interesse e questionamento sobre o desenvolvimento e aprendizado, a problemática educativa da escola. Então vamos lá, ela vem no século XX dando um reforço, né, no questionamento sobre o desenvolvimento da aprendizagem e a problemática educativa dentro da escola. Assim, nas primeiras décadas do século XX, todas as abordagens investigativas da psicologia foram consideradas potencialmente úteis para a educação, ou seja, tudo era voltado para a área educativa, né? Porque tá assim, se aprende, se não aprende, se tem, se não tem, tudo ali voltado à concentração, porque não tem, a imaginação, a atenção, o raciocínio, a memória, a inteligência, mas tudo voltado para a educação. Contudo, 3 campos de interesse sobressaíram, né? E se constituíram como núcleo inicial da psicologia da educação. Vamos ver quais foram esses 3. Primeiro, o estudo e a mensuração das diferenças individuais e a elaboração de testes psicológicos, né? Antigamente os famosos QIs, né? Esses testes. Segundo, a análise dos processos de aprendizagem, de acordo com a aprendizagem do aluno, analisando como era esse comportamento de aprendizagem. E a psicologia infantil, né, foi a nossa terceira. Assim, o conhecimento elaborado pela psicologia, ao voltar-se para as teorias e as práticas educativas, tudo voltado para dentro da área de educação, define uma especialidade que se intitula Psicologia da Educação e tem se evidenciado de grande importância por ser um dos veículos que podem potencializar o desenvolvimento e a eficiência do processo educativo. Ou seja, é através da psicologia que a gente pode ajudar, analisar e ajudar o nosso aluno a ter mais foco, a ter mais concentração, a saber o porquê, né, que o aluno não aprende, esse déficit de atenção do aluno, estudar, avaliar, organizar um processo onde você pode interagir com esse aluno e ajudá-lo a entender o que ele tem e melhorar esse déficit de atenção, essa hiperatividade e por aí vai.
Assim, o conhecimento elaborado pela psicologia, ao voltar-se para a teoria e as práticas educativas, define uma especialidade que se intitula Psicologia da Educação e tem se evidenciado de grande importância por ser um dos veículos que pode potencializar o desenvolvimento e a eficiência do processo educativo. Ou seja, é através disso que as coisas vão acontecendo e vão melhorando esse caminho ao qual o aluno tem que percorrer. Mas, afinal, do que serve esses conhecimentos para a sua área de atuação profissional? Você como professora, né? Para que serve isso? Vamos lá, vamos entender. Contribuições da psicologia da educação para a prática docente, ou seja, qual a contribuição que a psicologia traz para você, professor, atuar como seu aluno? Uma breve reflexão. A psicologia da educação encontra-se efetivamente estabelecendo uma ponte de ligação entre a psicologia e a educação, tendo por foco de estudo os processos de mudança que ocorrem nas pessoas que, em consequência da sua participação em uma ampla gama de situações ou atividades educacionais. Ao entendermos o processo evolutivo do ser humano, as formas como seu aparelho psíquico interpretam o mundo, como são construídas as percepções, bem como as características de desenvolvimento da sua cognição, ampliamos as nossas chances de alcançar isso nos processos educacionais propostos. Ou seja, eu como professor, eu preciso entender que cada aluno meu tem um jeitinho e um momento certo de aprender. Cada um no seu tempo, cada um no seu jeito de aprender. Pode ser que a minha fala hoje esteja em um estalo na cabeça de vocês. E pode ser que talvez eu precise falar um pouco mais para que o outro aluno possa entender com mais clareza, ao saber que a psicologia, ela ajuda o professor a entender o outro, a respeitar o espaço do outro, a aguçar a curiosidade do seu aluno. Meu aluno não é bom nisso, mas ele é bom naquilo. Então, eu vou aguçar a curiosidade do meu aluno para aquilo que ele é bom, né? Naquilo que ele me traz de retorno. Né? Eu não vou ficar apontando erro, eu vou mostrar o que ele aprendeu, o que realmente ele tem de bom, o que ele realmente está aprendendo. Se eu aponto erro, vou apontando os erros, os defeitos, a gente vai acabando ficando sem interesse. Quando eu aponto qualidade, quando eu digo que você é aqui, ó, você acertou tudo ali, chegou daqui pra cá, tá errado, olha, até aqui você acertou, parabéns, daqui pra cá, olha, apaga aí, vamos fazer junto, vamos lá, a titia vai ensinar, você acertou, parabéns, acertou a metade, vamos lá na outra metade. É melhor do que você falar, apaga tudo que tá errado. Então, a psicologia, ela acaba nos dando esse conceito, esse entendimento, que eu tenho que mostrar para o meu aluno que ele consegue, que ele é capaz. Vamos lá, continuando. Ao estudar os aspectos envolvidos nos processos de ensino e aprendizagem, a peculiaridade que os relativos à docência de determinados campos de saber, o que os profissionais da educação devem estar atentos a exigências particulares que estas distinções impõem à prática em sala de aula, o que demanda do professor um conhecimento que extrapola o domínio dos conteúdos das matérias, podendo destacar 3 aspectos principais. Compreensão sobre o aluno. Eu preciso compreender o meu aluno. Vamos lá. Para efetivar um verdadeiro processo educacional, é pressuposto empreender esforço por parte dos educadores para compreender as características subjetivas e as diferenças individuais de cada aluno. Cada aluno vai aprender de uma forma diferente, em um tempo diferente, com um vocabulário talvez diferente, às vezes uma proposta pedagógica diferente, ou então um recurso natural diferente. Eu posso pegar um recurso aqui e dar para um aluno e ele aprender de bom, ou então não vai fazer efeito para o outro, mas eu pego um outro recurso
e aplico ali e a coisa vai acontecer. Individual de cada aluno. Seu processo de construção de laços afetivos e a sua dinâmica de participação em grupo, bem como estar atento aos aspectos cognitivos e psíquicos, ao longo do processo de desenvolvimento físico, emocional, cognitivo e psicossocial em cada faixa etária. Então, também eu tenho que entender que eu não posso exigir mais do que aquela faixa etária do meu aluno tem ali para me oferecer, tá bom? A B, compreensão acerca dos processos de ensino e de aprendizagem. Educar envolve, além do conhecimento sobre o aluno, a análise e a compreensão do processo de ensino-aprendizagem, sendo necessário refletir sobre os fatores que podem interferir nos resultados. Neste sentido, é imperativo trabalhar em prol da contínua melhoria das propostas metodológicas, de modo a alcançar a eficiência ao longo dos processos de ensino e de aprendizagem. Aqui ele está dizendo que é necessário que você entenda aquilo que você está ensinando, que você coloque dentro do seu planejamento a melhor forma de você atingir a sua clientela, que é a sua turma. Você precisa conhecer os seus alunos. Eu preciso saber qual é o melhor método, qual é a melhor maneira de falar, qual é a melhor maneira de abordar o assunto, qual é o melhor, como que eu posso falar? O que eu posso levar para dentro de sala de aula, né, para que eu possa aguçar o interesse do meu aluno. Eu conheço meus alunos, eu conheço a minha turma. Então, eu vou ali trabalhar junto com esse ensino-aprendizado do aluno, né? Eu preciso ter essa compreensão. E a C, compreensão dos fatores ou variáveis que interferem nas situações educativas, direta ou indiretamente. Às vezes eu estou ali no caminho certo, mas direto ou indiretamente eu tenho coisas que vão interferir no aprendizado do meu aluno ou até mesmo dentro do meu planejamento. Fatores intrapessoais ou internos ao aluno. Maturidade física e psicomotora, mecanismo de aprendizagem, nível de estrutura dos conhecimentos prévios, característica das aptidões afetivas e de personalidade. Ou seja, não adianta nada eu estar ali ensinando uma coisa muito além da maturidade dessa criança. É necessário que a gente entenda e trabalhe diante daquela maturidade, diante da idade do aluno, até onde eu posso ir com o meu vocabulário. Imagina eu estar falando com um aluno de educação infantil do jeito que eu estou dando aula para vocês. Gente, eles não vão nem me ouvir. Eles vão levantar e vão começar a fazer bagunça. Porque não é esse vocabulário, não é essa fala. Eles não têm maturidade para entender esse vocabulário. Eles não vão entender, vão olhar para mim, imagina eu ficar falando sobre educação com eles. Não vão entender. Não tem maturidade para tal, ok? Fatores ambientais e situacionais, características do professor, capacidade intelectual, conhecimento da matéria, capacidade pedagógica, traços de personalidade, características afetivas. Fatores de grupo, vamos lá, falar um pouquinho desse fator, característica do professor. Não dá para você fazer um planejamento, aplicar uma aula, se você não tem conhecimento daquilo que você está fazendo. Né? Você precisa estudar, você precisa falar, você precisa entender. Até porque senão as coisas vão ficar meio que obscura para você, a insegurança, e para o aluno ele saber que você não está além daquilo ali que ele espera. Né? Então a atenção vai voar. Ele fala aqui um pouquinho, né, dessas capacidades intelectual do professor e fatores de grupo social, relações interpessoais, condições de matérias, recursos didáticos, os meios do ensino em geral, natureza das intervenções pedagógicas, metodologias de ensino. Ou seja, fatores de grupo social, relações interpessoais, né, a troca. Condições de materiais, recursos pedagógicos. Como que eu vou dar uma aula, vou programar um planejamento? Dentro desse meu planejamento eu preciso de recursos e eu não tenho. Alguma coisa vai falhar.
né? Alguma coisa vai deixar a desejar. E aqui ele fala da natureza, intervenções pedagógicas, metodologia do ensino. Eu preciso saber quais são essas metodologias, qual eu vou caminhar. É o meu alicerce, né? Para ampliar o seu conhecimento sobre as questões que perpassam as temáticas abordadas no módulo, né, é interessante aprofundar a leitura entre os autores citados, nas referências do presente texto e nas indicações bibliográficas apresentadas abaixo. Então, eles apresentam aqui a bibliografia indicada para aprofundamento dos temas, né, abordados, que a gente abordou nesse assunto. E seria interessante que vocês pudessem lá, estudassem um pouquinho, e entendesse, né, o que cada um vai falando, que você pode agrupar e agregar tudo aquilo que foi ensinado aqui no nosso vídeo. Os fragmentos dos textos compilados neste material foram extraídos dos referentes bibliográficos apresentados abaixo. Então, ele aqui diz da onde foi tirado esse texto da apostila de vocês, né? Bloco Bahia, aqui, Furtado, Teixeira, Maria de Lourdes Teixeira, Piaget, Jean Piaget e Andrade Souza, né? Então, todo esse texto abordado em Psicologia 1 foi tirado daqui, mas ele também joga aqui em cima alguns textos ao qual você pode ampliar o seu conhecimento, ok? No mais, espero encontrar vocês em Psicologia 2. Se não for eu, será uma outra professora. Espero que vocês tenham gostado. Estudem para a prova. Não deixe de apresentar o trabalho de vocês, porque isso é muito legal. Conta, agrega a sua nota na prova. No mais, um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo módulo.